falar? Vamos ver agora. Senhora Nancy Pelosi, Lady Schumer, Lady McConnell, vice-presidente Pence, queridos convidados, meus concidadãos americanos, esse é o Dia dos Estados Unidos. Isso é o dia da democracia, um dia de história e esperança, de renovação. Por eras, os Estados Unidos têm sido testados e sempre encaramos os desafios. Hoje, comemoramos o triunfo não de um candidato, mas de uma causa, a causa da democracia. O povo, a vontade do povo foi ouvida e a vontade do povo foi atendida. Aprendemos novamente que a democracia é preciosa, mas que ela é frágil. Neste momento, meus amigos, a democracia prevaleceu. Agora, nesse solo sagrado, onde alguns dias atrás a violência tentou afetar a fundação da democracia, nos unimos como uma nação, sob Deus indivisível, para fazer a transferência pacífica de poder, como já fazemos há mais de 2 séculos. Ao olhar para o futuro da nossa forma americana, que é única, otimista, incansável, e colocamos nossa visão da nação que podemos e devemos ser. Eu agradeço meus predecessores dos 2 partidos por sua presença aqui hoje. Eu agradeço do fundo do meu coração e eu sei conheço que a resiliência da nossa Constituição e a força da nossa nação, como fez o presidente Carter, conversei ontem à noite, não pôde estar conosco, mas os saudamos pela sua vida de serviço. Eu acabei de fazer um juramento sagrado, cada um desses patriotas também fez, o juramento feito pela primeira vez por George Washington. Mas a história dos Estados Unidos depende não exatamente de cada um de nós ou alguns de nós, mas depende de todos de nós. E nós, o povo, buscamos uma união mais perfeita. É uma nação grandiosa, somos boas pessoas. E por séculos, com todos os problemas que tivemos, em paz e em guerra, nós nos avançamos tanto, ainda temos muito para avançar. Nós vamos avançar com urgência, porque temos muito a fazer nesse inverno de perigo e de grandes possibilidades. Muito a consertar, a cicatrizar, a construir e muito a ganhar. Poucas pessoas na história foram mais desafiados ou tenham passado por épocas mais desafiadoras, difíceis do que a que estamos passando agora. Um vírus que vem uma vez num século, ataca um país e tirou tantas vidas em um ano quanto os Estados Unidos perderam em toda a Segunda Guerra Mundial. Milhões de empregos foram perdidos, centenas de milhares de empresas fecharam. O chamado por justiça racial, que vem se acontecendo há 400 anos, no sonho de justiça para todos, não será adiado. A sobrevivência vem do seu planejamento, a chamada que não pode ser esperada ou mais clara do que agora. O levante do extremismo político, da supremacia branca, do terrorismo doméstico, que nós devemos confrontar e derrotaremos. Para superar esses desafios, recuperar a alma e assegurar o futuro dos Estados Unidos, requer muito mais do que palavras, requer o que é mais importante numa democracia, que é a união. União. Em outro janeiro, no ano novo, em 1863, Abraham Lincoln assinou a Proclamação da Independência. Quando ele assinou, o presidente disse: se o meu nome for para a história, será por esse ato.
E toda a minha alma está aqui. Toda a minha alma está nesse papel. Hoje, nesse dia de janeiro, a minha alma está inteira aqui, reunindo os Estados Unidos, unindo o nosso povo, unindo a nossa nação. Eu peço a todos os americanos que estão comigo nessa causa, que estejam comigo nessa causa. Para lutar os nossos problemas, o ódio, o ressentimento, o extremismo, a ilegalidade, a violência, doenças, falta de esperança, falta de empregos. Vamos lutar com união. Com isso, poderemos fazer coisas enormes, importantes. Podemos consertar o que está errado, dar bons empregos para as pessoas, ensinar nossas crianças em escolas seguras. Podemos superar esse vírus mortal. Compensar o trabalho, reconstruir a classe média e ter atendimento de saúde para todos. Podemos fazer justiça social e, mais uma vez, fazer com que os Estados Unidos seja uma força líder do bem no mundo. Eu sei que falando de união pode parecer uma fantasia tola hoje em dia. Eu sei que as forças que nos dividem são profundas e são reais. Mas eu também sei que elas não são novas. Nossa história foi uma luta constante entre o ideal americano, que todos somos criados iguais, e a realidade dura e feia do racismo, da divisão, do medo, da demonização. Há muito tempo vem nos separando. Essa batalha é eterna e a vitória nunca é certa. Na Guerra Civil, na Grande Depressão, nas lutas, 11 de setembro, nas guerras, sacrifícios são o bem sempre prevaleceu. Em cada um desses momentos, muitos de nós se reuniram para nos levar adiante. E nós podemos fazer isso agora. A história, a fé mostram o caminho da união. Podemos olhar uns aos outros não como adversários, mas como próximos, como vizinhos, nos tratar com dignidade e respeito. Podemos unir forças, parar com os gritos e baixar a temperatura pela nossa união. Sem união não há paz, apenas fúria. Não há progresso, apenas raiva exaustiva. Não há nação, apenas um estado de caos. Esse é o nosso momento histórico de crise e desafio. E a união é o caminho para o futuro. E nós devemos vir a este momento como os Estados Unidos da América. Se fizermos isso, eu garanto que nós não vamos fracassar. Nós nunca fracassamos nos Estados Unidos. Nós agimos juntos. Então, hoje, neste momento, aqui neste lugar, vamos começar do zero, todos nós. Vamos começar a ouvir uns aos outros novamente, ver uns aos outros, mostrar respeito uns pelos outros. A política não tem que ser uma briga destruindo tudo no seu caminho. Todo desacordo não deve ser a causa para uma guerra. E nós devemos rejeitar a cultura que é manipuladora e fabricada. Meus concidadãos americanos, temos que ser diferentes. Os Estados Unidos têm que ser melhor do que isso. E eu acredito que os Estados Unidos são tão melhores do que isso. Olha à sua volta. Estamos aqui às sombras da cúpula do Capitólio, como eu disse ontem, completado no meio da Guerra Civil, quando a União em si estava em risco. E nós prevalecemos. Nós resistimos. Estamos aqui olhando para pelo mall onde o Dr. Martin Luther King falou do seu sonho. Estamos aqui onde 108 anos atrás, em outra posse, milhares de protestantes tentaram bloquear mulheres marchando pelo direito do voto. E hoje nós marcamos isso como a primeira mulher na história americana eleita vice-presidente Kamala Harris. Não me diga que as coisas não podem mudar. Estamos aqui
Aqui, do outro lado do Arlington Cemetery, onde temos heróis que deram a sua última devoção, onde eles estão descansando em paz. E estamos aqui, dias depois de um turbilhão, pessoas usando violência para silenciar a vontade do povo, para interromper o trabalho da nossa democracia, para nos tirar desse solo sagrado. Não aconteceu, nunca acontecerá, nem hoje, nem amanhã, nunca, nunca. Para todos que apoiaram nossa campanha, é com humildade que eu agradeço a fé de vocês. Para quem não nos apoiou, eu digo o seguinte: me ouçam para o futuro. Olhem para mim, para o meu coração. Se você ainda discorda, tudo bem, isso é democracia, isso é os Estados Unidos. O direito de discordar em paz. Talvez essa seja a maior força da nossa nação. Prestem bastante atenção. O desacordo não deve levar à desunião. E eu prometo isso a vocês. Eu serei um presidente para todos os americanos. Todos os americanos. Eu prometo que eu lutarei tanto pelos que não me apoiaram, quanto para aqueles que me apoiaram. Muitos séculos atrás, Santo Agostinho, um santo da minha igreja, escreveu que o povo era uma multidão definida pelos objetos comuns do seu amor. Definido pelos objetos comuns do seu amor. Quais são os objetos comuns que nós americanos amamos, que nos definem como americanos? Eu acho que sabemos. Oportunidade, segurança, liberdade, respeito, honra e sim a verdade. Nos últimos meses e semanas, nos ensinou uma lição dolorida. Temos verdade e há mentiras contadas para poder e para lucro. E temos o dever e a responsabilidade, como cidadãos, como americanos, especialmente como líderes, de prometer honrar a nossa Constituição e respeitar a nossa nação, defender a verdade e combater as mentiras. Eu entendo que muitos dos meus concidadãos americanos olham para o futuro com medo, com trepidação. Eu entendo que estão preocupados com seus empregos. Eu entendo que eles têm uma responsabilidade e se perguntam: eu consigo manter o meu plano de saúde? Eu consigo pagar a minha hipoteca? Pensando na sua família. O que vai acontecer no futuro? Eu prometo para vocês que eu entendo. Mas nós não devemos nos retrair em facções que são concorrentes e confiar naqueles que não parecem com você, ou têm o mesmo credo que você, ou que não recebem suas notícias da mesma fonte. Devemos acabar essa guerra não civil que coloca vermelho contra azul, rural contra urbano, conservadores contra liberais. Nós conseguimos isso se abrirmos nossa alma e nosso coração, se mostrarmos um pouco de tolerância e humildade, e se estivermos dispostos a nos colocar no lugar da outra pessoa, como dizia minha mãe, só por um momento, se coloque no lugar do outro. Porque há uma coisa sobre a vida. Não há a contabilidade do que o destino vai te trazer. Há alguns dias, quando você precisa de uma ajuda, você precisa de uma mão, e há outros dias, quando nós precisamos oferecer nossa mão em ajuda. É assim que deve ser, é o que fazemos uns pelos outros. E se formos assim, nosso país será mais forte, será próspero, estará pronto para o futuro. E ainda podemos continuar discordando. Meus concidadãos americanos, no trabalho que temos à frente, vamos precisar uns dos outros. Precisamos de toda a nossa força para perseverar
por esse inverno sombrio. Estamos entrando o que pode ser o período mais difícil e mais mortal do vírus. Devemos colocar a política de lado e finalmente encarar essa pandemia como uma nação. Uma nação. Eu prometo para vocês, como diz a Bíblia, nós podemos durar uma noite, mas a felicidade virá pela manhã. Nós superaremos isso juntos. Todos os meus colegas com quem eu já servi no Senado e no Congresso, todos entendemos que o mundo está observando todos nós hoje. Então, a minha mensagem para aqueles que estão além das nossas fronteiras, os Estados Unidos foram testados e saímos mais fortes. Nós vamos reparar nossas alianças e engajar com o mundo novamente, não para superar os desafios de ontem, mas os de hoje e os de amanhã. E lideraremos não simplesmente pelo exemplo do nosso poder, mas pelo poder do nosso exemplo. Seremos um parceiro confiável e forte para a paz, progresso e segurança. Vocês todos sabem, nós já passamos por tanto nessa nação. E o meu primeiro ato como presidente será pedir a vocês, para que vocês se unam a mim em um momento de silêncio, em oração, lembrando todos que perdemos para a pandemia neste último ano. 400 mil cidadãos americanos, pais, mães, maridos, mulheres, filhos, filhas, amigos, vizinhos, colegas. Honraremos a eles como uma nação e como povo, sabemos como nós devemos e seremos. Então, uma oração em silêncio para aqueles que perderam sua vida e que foram deixados para trás pelo nosso país. Amém. Pessoal, essa é uma época de provações. Estamos sofrendo um ataque à verdade e à democracia, um vírus violento, crescimento da desigualdade, o aumento do racismo sistêmico, o aumento da criminalidade, uma crise. Nos Estados Unidos, as pessoas podem nos desafiar de várias formas, mas a questão é, nós estamos encarando todos de uma só vez, nos apresentando como uma nação com uma das maiores responsabilidades que temos. Agora seremos testados. Todos nós vamos encarar isso. É um momento de ser firme, porque há muita coisa para fazer. E uma coisa é certa, eu prometo a vocês, nós seremos julgados, eu e vocês, pela forma como vamos resolver essa crise em cascata da nossa era. Se vamos dominar esse momento raro e difícil, vamos cumprir nossa obrigação e passar um mundo melhor para os nossos filhos. Eu acredito que devemos, acho que vocês também, eu acredito que faremos isso. E quando isso acontecer, nós vamos escrever o próximo grande capítulo na história dos Estados Unidos da América, a história americana. Uma história que pode parecer algo como uma música que significa muito para mim, chamada o Hino Nacional Americano. Temos um verso que se destaca, pelo menos para mim, e ele diz o seguinte: os trabalhos e as orações de séculos nos trouxeram a esse dia, o que deve ser a nosso legado, o que nossos filhos dirão. Que eu saiba no meu coração, quando os meus dias acabarem, que os Estados Unidos, a América, eu dei o melhor que eu tinha para você. Vamos acrescentar o nosso trabalho, as nossas orações para a história futura da nossa grande nação. Se fizermos isso, quando nossos dias se acabarem, nossos filhos e nossos netos vão nos salvar e vão dizer, eles fizeram o possível, fizeram seu dever e curaram, cicatrizaram uma terra devastada. Eu vou encerrar onde comecei, com o meu juramento. Perante Deus e todos vocês, eu dou minha palavra. Eu sempre estarei com vocês. Eu defenderei a Constituição. Eu defenderei nossa democracia.
Eu defenderei os Estados Unidos e eu darei tudo a todos vocês. Que vocês observem tudo que eu faço no seu serviço, não pensando como poder, mas como possibilidade, mas para o bem público. E juntos vamos escrever a história americana de esperança, não medo, união, não divisão, luz e não trevas. A história de decência e dignidade, amor e cicatrização. Grandiosidade, bondade, que essa seja a história que nos guia, a história que nos inspira e a história que, para as próximas eras, que nós respondemos ao chamado da história. Fizemos um momento, a democracia, a esperança, verdade e justiça não morreram, sobreviveram, que os Estados Unidos está seguro e, mais uma vez, é um exemplo para o mundo. Isso é o que os nossos predecessores esperam e também as próximas gerações. Então, com propósito e resolução, faremos essas tarefas do nosso tempo, sustentados pela fé, com convicção, devotados uns aos outros e ao país que nós amamos do fundo do nosso coração. Que Deus abençoe os Estados Unidos, que Deus proteja nossas tropas. Muito obrigado, Estados Unidos.